Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que não é muito tratado na mídia tradicional e às vezes é muito estereotipado também. As pessoas utilizam esse termo para definir diversas coisas, mas não usam para definir o que ele é realmente, que é o conservadorismo. Bom, uma definição rápida aqui. Conservadorismo ou conservantismo é um termo usado para descrever posições político-filosóficas alinhadas com o tradicionalismo e a transformação gradual, que, em geral, se contrapõem a mudanças abruptas, cuja expressão máxima é o conceito de revolução, de determinado marco econômico e político-institucional ou no sistema de crenças, usos e costumes de uma sociedade. Bom, a corrente político-filosófica do conservadorismo surgiu no final do século XVIII, mais precisamente no ano de 1791, quando o político Whig, do partido Whig inglês, Edmund Burke, lançou o livro Reflexões sobre a Revolução em França. A Revolução Francesa havia começado em 1789 e o Edmund Burke, um político inglês, lançou um livro fazendo duras críticas ao processo revolucionário da França. E o partido Whig, que era o partido que o Edmund Burke pertencia, era um partido que havia sido o principal personagem, o principal protagonista da Revolução Gloriosa de 1688, que foi um processo que aconteceu na Inglaterra e que pôs fim ao absolutismo e institucionalizou definitivamente a monarquia constitucional. Mas você pode se perguntar, mas se eles são contra a revolução, contra o processo revolucionário, por que eles vêm de uma revolução? Acontece que a Revolução Gloriosa foi uma revolução, não sei nem se poderia se chamar de revolução mesmo, porque ela é bem mais conservadora. Ela manteve a estrutura social inglesa, ela não aboliu a monarquia, ela não quebrou abruptamente os conceitos de família, Estado. O que aconteceu simplesmente acabou o absolutismo, que era o poder todo na mão do rei, e acabou se criando a Câmara dos Comuns, o primeiro-ministro, o estilo parlamentarista de governar, né? Então por isso que a Revolução Gloriosa ela é totalmente diferente da Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela trouxe conceitos que quebravam de forma rigorosíssima a estrutura social. Sabemos que a ideia do ateísmo surgiu ali na Revolução Francesa, quando, por exemplo, Diderot disse que o mundo só seria livre quando as tripas do último rei fossem, quando o último rei fosse enforcado nas tripas do último padre, né? É uma forma de dizer que eles não aceitavam a religião. E na Revolução Gloriosa tudo isso foi mantido. A tradição anglicana foi mantida, até hoje existe a monarquia por lá. E o termo conservador, ele remete a princípios atemporais, ou seja, enquanto aquele pensamento de esquerda, a dialética marxista, diz que as coisas vão mudando, a superestrutura e infraestrutura, isso vai mudando automaticamente. No conservadorismo, as coisas mudam logicamente, mas existem coisas existem padrões sociais que não mudam nunca. Por exemplo, a crença de uma ordem divina do cosmos, ou seja, Deus, criador do universo, também a ideia de uma natureza humana universal e permanente, ou seja, a sociedade muda, evolui tecnicamente, mas o ser humano é o mesmo moralmente. O homem da antiguidade é o mesmo de hoje, no sentido moral da palavra. O homem é mau por natureza, segundo os conservadores. Também é uma frase que remete à Bíblia. Jesus Cristo já disse isso, que o homem é mau por natureza. Diferentemente daquela ideia de Rousseau. O Rousseau nós podemos dizer que é o avô do socialismo, né, o avô da esquerda. Ele que disse que o homem é bom por natureza e é o meio social que o corrompe. Aquela ideia do homem primitivo bonzinho, o índio gente boa, em harmonia com a natureza, e que o conservadorismo rechaça essa ideia por ser uma ideia ridícula, inclusive, né? Não faz sentido elaborar projetos universais de sociedade ideal. Sociedade ideal é uma coisa que eles perseguem. A Revolução Francesa
surgiu como uma ideia de sociedade ideal. Depois tivemos a Revolução Bolchevique na Rússia em 1917, tivemos a Revolução de Mao Tse-tung na China em 49, tivemos a Revolução Cubana em 59, Che Guevara e Fidel Castro, e nós sabemos que toda ideia que surge como a construção de uma sociedade ideal acaba num banho de sangue. Mais de 100 milhões de pessoas já morreram em nome dessa pretensa sociedade ideal que não existe. O conservadorismo com Edmund Burke, ele admite que a desigualdade é uma coisa natural da natureza humana, é uma coisa da natureza humana. Então, logicamente, todos são iguais perante a lei, isso deve acontecer mesmo, mas igualdade social, igualdade cultural, são lendas que jamais serão atingidas pelo homem. O conservadorismo também admite os corpos intermediários, que são as instituições que servem de intermediário entre o homem e o Estado. Temos aqui, por exemplo, a igreja, a família, as comunidades de bairro, e muitos outros, né? São corpos intermediários, ou seja, são elos entre o homem comum aqui de baixo, o indivíduo, e o Estado, que é, em suma, infelizmente, o maior inimigo do homem, né? Se o cachorro é o maior amigo do homem, o Estado é o maior inimigo dele. Exemplos de conservadores na política e na filosofia: temos o Edmund Burke, temos o Alexis de Tocqueville. O Tocqueville escreveu um livro chamado Democracia na América, e não lembro bem se é esse o nome, mas eu sei que tem Democracia na América no nome, e que ele elogia o processo de construção da civilização americana. Temos também a Margaret Thatcher, que foi um grande exemplo no Reino Unido. Ela ficou aí 11 anos no poder, se eu não me engano, de 79 a 90. Ela seguia rigidamente esses princípios de Edmund Burke, de que a desigualdade é natural do ser humano. Ela também implantou medidas de austeridade econômica que acabaram não fazendo tanto sucesso, mas enfim, ela foi talvez a mulher mais importante do século XX, né? Temos Ronald Reagan também, vários políticos americanos, e temos aqui o livro The Conservative Mind, From Burke to Santayana, que é um livro que é a tese de doutorado de Russell Kirk, e que contribuiu para o retorno do estudo de Burke no século XX. Ou seja, o Russell Kirk é hoje o grande guru, eu vou usar o termo guru, não consigo encontrar um termo melhor, mas é o grande guru do pensamento conservador, assim como Burke foi o grande fundador desse pensamento. E ele influenciou significativamente, ele era estadunidense, e ele influenciou significativamente o conservadorismo dos Estados Unidos. Sabemos que o movimento conservador nos Estados Unidos é bem mais forte do que, por exemplo, no Brasil, né? No Brasil, hoje, nós temos, infelizmente, uma falsa democracia, porque 95% dos políticos e dos partidos são ou de centro-esquerda ou de esquerda declarada, né? Temos pouquíssimas pessoas na direita, e inclusive os que se declaram abertamente de direita, como Jair Bolsonaro, acabam sendo achincalhados pela opinião pública simplesmente por quererem uma sociedade diferente dessa que caminha de mal a pior, né? Inclusive, gostaria de fazer um adendo aqui, no livro Ateísmo Militante, do Plínio Salgado. Nos anos 40 ele já dizia, Plínio Salgado, um grande defensor dos princípios conservadores, ele já dizia nesse livro, na década de 40, que os termos esquerda e direita estavam defasados, que os termos mais corretos seriam espiritualistas versus materialistas. Sabemos que a esquerda é materialista, baseados no materialismo histórico de Karl Marx, e temos aí os conservadores que concebem a sociedade do ponto de vista espiritual. Tchau.